Olá, leitores! Hoje nós vamos papear com Vitor Leal. Então, o Vitor Leal é um dos inscritos do canal que mandou sua perguntinha sobre narrador. E eu acho que responder a pergunta do Vitor Leal vai complementar bem a resposta que eu dei pro Rafael no último vídeo. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, dá uma olhadinha, vou deixar o link aqui em cima. E eu acho que vai ser bem interessante toda essa discussão. Se ficar alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, vamos conversar. O Vitor Leal mandou a perguntinha dele através do e-mail, o silvaribeirolayla@gmail.com. E se você também tiver alguma dúvida, eu vou ter um prazer enorme em responder, pode enviar para mim. Eu acho que a principal confusão que eu venho recebendo e que eu não sei se eu tô conseguindo explicar direito é a diferença entre o narrador e o foco narrativo. Porque assim, o narrador é quem tá contando a história. E o foco narrativo é quem nós estamos acompanhando. Isto é, uma história pode muito bem acompanhar um único personagem. A gente vai acompanhar a trajetória dele ali bem centralizado. Mas pode acompanhar vários personagens. Mas a gente tem que lembrar que é grande chance de ficar confuso quando se mistura visões demais. Eu vou dar um exemplo bobo. Imagina o motorista de um carro. Enquanto tem um motorista dirigindo, nós estamos indo bem, certo? Tá seguindo a estrada, não tá cometendo nenhuma infração de trânsito. Agora, se a Joana for dirigir o volante, o José pisar no freio, o Rafael acelerador, a Luana vai passar as marchas. Tá vendo que é muita dispersão? É cada um fazendo uma coisa ao mesmo tempo, não fica confuso, né? Tem que ser um movimento coordenado pra gente conseguir não bater esse carro, entendeu? Eu sei que esse é um exemplo até tolo, mas é só pra ilustrar. Quando se pega vários focos narrativos, quando se vai observar vários pontos de vista, né, vários ângulos de visão, quando a gente vai acompanhar vários personagens, fica mais fácil ficar confuso. Fica mais fácil o escritor perder a mão e fazer com que o leitor tenha que ficar voltando e relendo capítulos, relendo parágrafos para poder entender de quem que está sendo falado. O mais importante que se precisa lembrar quando se troca o foco narrativo, nós estamos ali acompanhando a Francisca. Aí de repente o autor muda o ângulo drasticamente e vai mostrar o ângulo de visão do Vitor. Então o que acontece? Desnorteia. Esse movimento repentino faz o leitor, ele precisa, opa, estou acompanhando outra pessoa. Essa interrupção que é desaconselhável. O que a gente precisa pensar é que a leitura precisa ser fluida. O leitor não pode ter esses tropeços, porque senão quebra o pacto ficcional. Aquela magia quando a gente lê e fica imerso na leitura, ela não pode ter esses tropeços. Então, quando a gente vai fazer a troca de foco narrativo, quando a gente vai aí sair do ângulo de visão, a gente tá ali acompanhando a Francisca, aí de repente a gente quer mostrar o lado do Vitor, não tem problema, mas a gente precisa fazer essa troca de uma maneira harmoniosa. Então, como é que a gente faz isso? Um exemplo, trocando os capítulos. Cada capítulo a gente foca num personagem. Ou a gente pode dar um enter e aí dá um espaçamento gráfico mesmo e troca. Se a gente faz essa troca toda hora, até mesmo dentro de um mesmo parágrafo, fica confuso. Eu particularmente, Laila, nunca vi uma história que quando se troca os focos narrativos de maneira brusca, ser uma leitura bacana. O ser humano é uma criatividade enorme, então pode ser que alguém algum dia invente isso e dê certo. Eu ainda não vi. Então eu não tô falando que é impossível, mas é mais difícil de você conseguir, é mais difícil de você acertar. Então isso é o foco narrativo, né? Acompanhar um ângulo de visão. E quando você faz essa troca de ângulo de visão, fazer da maneira mais suave possível para que o leitor continue aí imerso na sua história. Tá, então entendemos o que é o foco narrativo. Então, qual que é essa diferença aí dos narradores?
A primeira decisão que você precisa tomar é se vai ser em primeira ou em terceira pessoa. Escrever em segunda pessoa é bem complicado. Eu acho que eu vi no máximo uns 2 livros escritos assim que eu mesma tenha lido, né? Me deu um branco total aqui da melhor. Já foi adaptado várias vezes pro cinema, enfim, até a Rede Globo já lançou esses tempos, pouquinho tempo atrás, uma adaptação em série. Esqueci o nome agora, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, porque, desculpa, esqueci o nome do livro. Mas são raras as vezes que em segunda pessoa dá certo. Mas então assim, a primeira decisão vai escrever em primeira ou em terceira pessoa. Na primeira pessoa é o narrador protagonista, então o próprio personagem vai contando a sua história, né? É bem simples e dá efeitos maravilhosos. E a terceira pessoa tem mais aí opções de narração, são vários tipos de narração que dá pra fazer. Mas basicamente é um narrador de fora contando a história daquele personagem. Eu achei melhor trazer alguns exemplos, porque eu tenho falado muitas teorias e tenho trazido poucos exemplos. Então vamos aí trazer alguns exemplos de narradores e seus focos narrativos. Um bom exemplo de narrador em terceira pessoa e que segue um único foco narrativo é o Harry Potter. Um exemplo de um narrador em terceira pessoa e que tem vários focos narrativos e que seja um dos seus casos, Vitor, é o Game of Thrones, né? Que é o Guerra dos Tronos aí, que vai acompanhando vários personagens em terceira pessoa. Um exemplo de narrador em primeira pessoa e que acompanha um único foco narrativo é o Percy Jackson. Um exemplo de um narrador em primeira pessoa e que acompanha 2 focalizadores, são 2 personagens que ganham voz nesse livro, é a trilogia Legend. Então, mais uma das questões do Vitor Leal é que ele narrou o livro dele todo em terceira pessoa, mas a partir de um determinado momento ele passou a descrever em primeira pessoa. Então, se isso é válido, e sim, é válido. Eu trouxe um exemplo que é o Entre Mundos. Ele todo narrado assim, um capítulo narrado em primeira pessoa, o segundo capítulo em terceira pessoa, e assim vai alternando entre primeira e terceira pessoa, trocando também os focos narrativos. Então fazer isso é válido sim, né? Tudo depende aí de como que você vai conduzir tudo. Então uma última dica é consistência. Independente do que você escolher, porque é claro, pode sim um narrador em terceira pessoa não ser um personagem, ser uma narradora onisciente. Existem inúmeras formas de narrar. Não se prendam às determinações, né, às nomenclaturas. Quando a gente determina aí qual narrador, quando a gente conceitualiza as coisas, não é para engessar. Porque escrita, gente, é muita criatividade. Você aí consegue fazer de inúmeras maneiras diferentes. É mais para ajudar, auxiliar. Então, o conselho final é esse, consistência. Se você decidir que vai narrar o livro em terceira pessoa, em primeira pessoa, que vai usar vários focos narrativos ou apenas um foco narrativo, você é livre, você pode fazer o que você quiser, mas mantenha a consistência, mantenha aí o seu pacto ficcional com o seu leitor. Faça tudo de uma maneira fluida para que ele não perca o interesse na sua história. Eu espero ter conseguido aí responder tudo. Se não ficou claro, por favor, retornem, perguntem de novo. Eu vou responder mais rapidamente que eu conseguir. Fica aqui meu convite para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Vamos aí acompanhar os vídeos. E muito obrigada se você conseguir aí divulgar, me ajudar aí na divulgação. Eu vou ser muito grata mesmo. Vou deixar aqui as minhas redes sociais se você quiser acompanhar também meu trabalho por outras áreas. Muito obrigada por assistir até aqui e boa leitura!